Em 2026, vamos às urnas para definir o futuro do país que vivemos. O Grupo RS e a agência Vision Press sabem da importância deste momento e por isso realizamos uma série de entrevistas com pré-candidatos ao pleito do ano de 2026. E nós sabemos que o Congresso Nacional ele é responsável por discutir e votar leis de suma importância para todo o país. Segurança pública, economia, saúde, educação, todas essas são pautas que são muito importantes para todos nós. E visando isso, hoje a nossa convidada é a Mariana Negri, pré-candidata a deputada federal. Seja bem-vinda, Mariana. Obrigada, Daniela. Obrigada, Guilherme. Agradeço muito a participação. Para a gente iniciar a nossa entrevista, eu gostaria de perguntar para a pré-candidata por que a senhora gostaria de ser deputada e por que a senhora acredita que a população de Franca deve escolhê-la para ser a representante. Olha, eu acredito que a população de Franca deva me escolher como representante. Primeiro, porque eu represento as mulheres reais da nossa cidade. Eu acho isso muito importante, eu tenho falado isso muito para onde eu tenho ido, que a gente se acostumou na política a eleger pessoas muito diferentes da gente. Então, a gente quer eleger o pobre, quer eleger o rico, a gente tem a impressão de que vai vir um salvador, um pai, um herói e vai nos salvar, quando, na verdade, nós temos que nos salvar a nós mesmos. E eu acho que a gente passa por uma crise de representatividade. Nosso Congresso Nacional, se você tirar uma foto, ele é um congresso, se a gente fosse transformar em uma pessoa para fazer uma alegoria, ele é um homem branco, cis, mais velho e rico. E esse não é o povo brasileiro. Então, aquela casa, que é uma casa que representa o povo brasileiro, não representa o povo brasileiro, porque aquela é a minoria da nossa população. Então, eu quero estar lá representando as mulheres, representando os trabalhadores e as trabalhadoras dessa cidade, as pessoas da vida real que sabem o que é a dificuldade para chegar com o dinheiro no final do mês, que sabem o que é precisar cuidar de um orçamento para cuidar melhor dos filhos. Então, pessoas do mundo que trabalham precisam estar na política, porque nós só vamos atingir os objetivos, as coisas que a gente precisa, as leis que a gente precisa, quando a gente estiver lá ocupando uma dessas 500 e poucas cadeiras e mostrando que tem mais população nesse país do que aquele homem branco rico, que a gente tem mais de 51% de mulheres, que a gente tem mais de 80% de pessoas da classe D e E, e aí eles precisam estar representados lá. Certinho. E a nossa entrevista hoje ela vai ser dividida em blocos. Então, alguns blocos são mais polêmicos do que outros, né? E hoje se fala muito na representatividade aqui em Franca. E tem até um movimento, né, feito pelo pessoal da ACIF, em conjunto com outras entidades, para reduzir o número de candidatos na cidade, para que se possa ter uma chance maior de Franca ter uma representatividade, tanto no Congresso Nacional como na Assembleia Legislativa de São Paulo. Só que na prática a gente viu que, por mais que tenha sido debatido, nós temos aí hoje 16 candidatos ao todo, né, na cidade, pré-candidatos. Como que a senhora vê e justifica a sua candidatura dentro desse contexto de representatividade na cidade de Franca? Olha, eu acho muito importante Franca ter, sim, representantes. Isso aí, sem dúvida, traz benefícios para nós, porque alguém lá... A gente fala muito em emenda, né? Tem se falado muito nas emendas, em trazer as emendas. Mas até é bom ter uma oportunidade para a gente esclarecer que essa não é a função de um deputado federal. Aliás,
essa é uma função que está fora das funções primordiais do legislativo, né? E qual é a função principal de um deputado federal? Fazer leis. E a gente precisa, mais do que saber qual é a cidade desse deputado, saber o que pensa esse deputado sobre os temas que, aliás, nós vamos tratar aqui hoje. Então, não basta ser de Franca, sabe? É muito complicado isso de, todo mundo desistiria em nome de um só. Primeiro que esse discurso não leva em consideração os partidos políticos. E numa candidatura de deputado federal e deputado estadual, um município, um diretório municipal, tem muito pouca autonomia para dizer que se alguém vai ser ou não vai ser candidato. Tudo isso é discutido nos diretórios estaduais do partido. Então, todas as candidaturas, elas estão dentro de um contexto estadual. Perdão. Todas elas estão dentro desse contexto e desse projeto político estadual. Então, cada candidato, cada um desses 16 candidatos que estão aqui em Franca, estão dentro de um projeto do seu partido, que leva em consideração candidatos de regiões diferentes, de projetos diferentes. Então, isso já seria complicado por si só. Mas, além disso, nós somos candidatos muito diferentes. Nós não somos 16 pessoas que acreditamos na mesma coisa. Então, embora eu não tenha dúvida que qualquer um dos 16 vá pensar em Franca, trabalharia pensando em Franca, não basta querer pensar em Franca. Vai pensar o quê por Franca? Vai lutar pelo quê por Franca? Vai votar como questões importantes de deputado federal. E a gente tem que parar de pensar nessa questão das emendas, mesmo porque as emendas estão em discussões no STF, estão em discussão no STF. Pode ser que essas emendas impositivas deixem de existir por não ser uma função do legislativo, né, trabalhar na execução de recursos. Nós temos deputados com mais verbas que cidades inteiras, que prefeituras inteiras. Então, quando foi que no Brasil a gente passou para o legislador a função de definir a execução de orçamento? Então, o STF está discutindo isso, me parece ter problemas constitucionais que podem, né, fazer com que essas emendas tenham mudanças no futuro. Então, a gente não pode pensar numa eleição desse tamanho, numa eleição que muda a estrutura do Brasil inteiro, só como alguém aqui de Franca para despachar emendinha para a gente. Franca é muito maior que isso. Franca precisa estar num contexto de pensar em estrutura para esse país. Como é que um deputado de Franca vai trazer investimento de outros países para o Brasil? Como vai votar para que nossa política de tarifa, nossa política tributária atraia investimentos do mundo inteiro, para que o Brasil vire uma potência mundial? A gente tem que estar pensando muito maior. Esse deputado de Franca vai trazer o quê do outro lado do mundo de investimento para a nossa região aqui em Franca? Então, eu acho que a gente devia estar numa discussão de muito mais alto nível de que tipo de deputado a gente precisa ter aqui de Franca, porque não basta ser qualquer um, não. A gente precisa realmente saber o que pensa cada um sobre temas importantes, se vão dar conta de estudar, de debater esses temas importantes, porque lá a gente sabe que a hora que você vira um dos 500 lá, e você pode se dissolver e passar seus 4 anos sem fazer nada. Ou só fazendo cortes bons para a internet, tendo uma boa equipe de comunicação e marketing. Mas não é isso que Franca precisa. Franca precisa de alguém inteligente, de alguém visionário, de alguém que represente a população, de alguém que saiba o que uma mãe precisa, o que uma criança precisa, o que uma família precisa. Então, vai muito além de só trazer emendas para cá. Falando um pouco agora sobre economia, o nosso país ele é um país que está figurando como um país emergente, mas, infelizmente, parece que isso não chega para as pessoas no dia a dia. A senhora acredita que isso acontece por conta de problemas na arrecadação, má gestão? O que pode mudar para melhorar
essa percepção das pessoas? Não, eu acho que a gente precisa de mais tempo. O tempo foi curto para fazer essas correções necessárias. Precisa de mais mudanças. O que eu quero dizer com mais mudanças? Vou dar um exemplo da economia mesmo. O governo Lula fez a reforma tributária e nós tivemos avanços inegáveis. Mas, para mim, faltam avanços. Então, inclusive, o Júnior no GCN me perguntou isso. Ele falou, mas você está falando mal da própria reforma do seu partido? Isso não é falar mal. Foi feita uma reforma tributária, como foi dado conta de se negociar, mas a gente precisa melhorar muito mais essa reforma tributária. Eu acho que, por exemplo, os itens da cesta básica tiveram a isenção dos impostos. Mas quais são esses itens? A gente precisa aumentar esses itens, saber quais são esses itens, não só de alimentação, a gente precisa pensar em algum subsídio para combustível, por exemplo. Então, eu acho que falta muito mais ainda essa percepção, porque falta esse passo que a gente precisa dar um pouco maior da política econômica. Foi feito de forma muito ainda tímida, acho que essa é a palavra. Talvez num segundo governo agora essa reforma tributária avance mais um pouco e a população mais pobre consiga também sentir. Outra coisa que impacta muito na sensação foi a questão do imposto de renda, da isenção do imposto de renda, que está começando agora. Então, ainda não houve um impacto real, mas a gente estava falando dos professores. Eu tenho atuado bastante junto com a POSP fez um trabalho, né, para ver em valores mesmo. E foi feito ali que mais ou menos os professores iam ter entre 500 e 600 reais de dinheiro a mais, né, que era o que descontava no imposto de renda. Parece muito pouco, só que para alguém que tem uma renda de 3, 4 mil reais, esses 500, 600 é o impacto. Claro que é pouco, gente, é pouco demais, você quer muito mais, né? Por isso que eu falo de reforma tributária, porque ela tem que ser muito mais ampla. O nosso consumo tem que ser mais barato. Eu acho que o consumo no Brasil é muito caro e isso impacta muito nessa percepção de baixa qualidade de vida, porque nós somos uma sociedade dentro do sistema capitalista que a gente mede ser ou não ser bem-sucedido pelo quanto que a gente consome. Então, existe esse desejo no povo brasileiro de consumo. E o nosso consumo, o consumo das classes baixas, está muito travado. Não tiveram grandes incentivos, não teve incentivo dos automóveis, como teve no primeiro governo Lula. A gente já não viu mais no Lula 3. Então, é preciso aproximar esses feitos, porque houveram feitos. E a reforma tributária é um indicador disso, né? Se a gente tivesse que citar dados, houve a isenção do imposto de renda, que é sim bastante significativo para a classe média baixa, principalmente, mas ainda precisa chegar mais, precisa ser menos tímido. E aí a gente precisa, inclusive, de um Congresso que permita com essas reformas. A reforma do Haddad foi a reforma que ele conseguiu com este sistema político atual. Espero que na próxima legislatura, com uma Câmara mais progressista, mais comprometida com a população, a gente consiga andar na economia para que a população, principalmente classes D e E, consigam sentir essa melhora que o Brasil tem tido nos indicadores macro, né, da macroeconomia. E a senhora acredita que é possível ter esse Congresso, que o Congresso no futuro possa abrir mão de tudo que eles já meio que conquistaram, né? Vamos chamar de conquistas para eles? Eles vão abrir mão disso? Eles não vão abrir mão de absolutamente nada. A gente precisa, enquanto povo, furar isso aí e eleger representantes do povo. Aquelas pessoas que estão lá desde sempre, que até eles nem ligam, né, de ter os nomes e os apelidos, é a bancada da bala, a bancada da Bíblia, tem o BBB, boi, bala, Bíblia,
E eles não têm vergonha, não. Parece que a gente está fazendo chacota, mas não, eles se denominam assim, eles têm orgulho. São essas pessoas, esses homens que eu falei no começo, que sempre estiveram lá desde que eu sou criança. Eu sou uma mulher de 40 anos na política porque eu fui uma adolescente sonhadora, que sonhava, né, com mudanças sociais e tudo mais. Então eu acho que eu ainda trago esse sonho em mim, mas eu sempre soube que esses homens nunca sairiam de lá. Então depende da gente. Por isso que eu acho tão importante o meu papel nessa eleição. Mostrar para a população de que nós podemos estar lá. O povo também pode ocupar os espaços. Aliás, também pode não. O povo deve ocupar os espaços da política. Mas não nos será dado lugar nenhum. Nem ao povo, nem às mulheres. Eu hoje sou uma mulher na política, posso falar um pouco sobre violência política de gênero. Existe muito. Então, assim, os homens não vão dar licença para as mulheres, os maus políticos não vão dar licença para os bons políticos, os ricos não vão dar licença para os pobres. A gente precisa lutar e buscar o nosso lugar. Não é fácil, não. Certo. Ainda continuando na economia, a gente vê uma série de empresas estatais que davam lucro e agora não estão dando lucro mais para o Estado brasileiro. A gente tem o exemplo do Correios, que está com um rombo milionário, né? Você, enquanto parlamentar, é a favor das privatizações do Correio, da Petrobras, do Banco do Brasil? E em que circunstâncias você seria a favor ou contra? Então, a princípio, absolutamente contra as privatizações, exceto em casos muito específicos. Então, ela deve ser a exceção na minha concepção de Estado brasileiro. E aí eu vou dar o exemplo do Correio, que você citou aqui para a gente poder ilustrar. Existem serviços que são essenciais. As nossas comprinhas da Shopee e tudo mais, não dá para dizer que é essencial, mas já faz parte da nossa vida. E é esse o grande lucro de todas as empresas aí que fazem esse serviço semelhante ao do Correio. Só que o Correio faz um serviço que absolutamente nenhuma empresa privada faz, que é o de chegar aquela correspondência, aquela cartinha lá no interior da aldeia do Pará. Esse serviço essencial da informação que gerou a origem do Correio, se a gente entregar para a iniciativa privada, porque o Estado não precisava mesmo ficar com esse, vamos dizer, esse peso, né, que é essa empresa. Mas se ele só privatizar, que seria a saída mais fácil, e mais eleitoreira, e mais feliz, porque eu vendo, pego um dinheiro, invisto esse dinheiro, falo que eu sou incrível, e dane-se o futuro. Como é que vai ficar esse serviço? Em pouco tempo, por mais que essa empresa se comprometa que ela vai, porque aí a gente coloca lá na licitação que ela tem que fazer isso por 20 anos, a gente sabe que vai acontecer por uns anos, depois vai acontecer o desmantelamento do serviço até acabar. Então, serviços essenciais, como esse da correspondência para lugares muito longe, a água, no caso das empresas de água, a eletricidade, coisas que agora a internet acaba sendo um bem de soberania nacional, porque não dá para imaginar um município sem internet, enfim. Essas coisas muito importantes deveriam estar na mão do Estado. Agora, você falou da questão de empresas não estarem dando lucro ou estarem dando lucro. Então, aí sim, um assunto importante. A gente precisa trabalhar com a eficiência das estatais. Não basta ser estatal. Não é que tem que estar tudo pública lá, jogada de qualquer jeito. Eu acho que sim, devia ter um trabalho de acompanhamento, de controle, e não dá para ser assim, não. Tem que ter, é possível ter lucro. O Banco do Brasil, eu fui bancário já do Banco do Brasil. O Banco do Brasil tinha muito lucro e a gente recebia participação nos lucros. Então, é possível ter estatais ou sociedades de economia mista, como é o caso do Banco do Brasil, que são boas, que geram lucros. Então, não é porque é estatal que é ruim. Existe muita coisa pública ruim, do mesmo jeito que existem prefeituras muito mal geridas. A gente tem que trabalhar nisso.
nessa eficiência do Estado. Certo. E você acredita que essa má eficiência que está hoje seria porque foram colocadas pessoas lá dentro que não têm a real capacidade para gerir uma empresa daquele tamanho, mais por amigo do que por capacidade? Eu não posso falar especificamente do Correio, porque eu estaria sendo leviana, não conheço profundamente para dizer isso. Mas, se não está dando lucro, pensa numa empresa privada. Se a empresa, você é dono de várias empresas, tem alguma empresa sua, alguma filial que não está dando lucro, a gente vai fazer uma auditoria, vai procurar saber o que está acontecendo, vai trocar o gerente que você colocou lá. Então, sem dúvida, o político que é o responsável por nomear pessoas, ele tem responsabilidade total nesse processo. Inclusive de acompanhar, de trocar. Mas aí cada estatal a gente teria... Uma coisa que eu te digo, se eu fosse a política, que estivesse responsável, essa estatal teria que ser muito bem cuidada, muito bem fiscalizada, muito bem acompanhada. Primeiro porque é uma empresa do povo. E você sabe, precisa de muito boa gestão para dar lucro e tudo mais. Então, eu acho que faltam os políticos se comprometerem também, né? Se você é dono de várias empresas, você não só sai botando gerente nas suas empresas, você se preocupa, você controla. Então, um político, ele precisa se preocupar como se fosse dele, porque é dele, é nosso, é de todo mundo. Nós precisamos nos preocupar o tempo todo. Vamos agora falar um outro assunto, que também é bem, digamos assim, a feridinha, que é segurança pública e justiça. Exatamente. Na segurança pública, a gente acompanha que o Brasil ele tem a maior população carcerária do mundo, mas os índices de criminalidade eles não diminuem na mesma proporção que as prisões acontecem. Por que, na opinião da senhora, isso acontece? É falha de gestão? É falta de recursos? Tem que mudar alguma coisa na lei? Qual é a sua visão sobre isso? Tem que mudar muita coisa em muitos lugares para a gente começar a melhorar a situação da segurança pública brasileira. Primeiro, o sistema carcerário nosso, de fato, não ressocializa. Ele é muito ruim. Ele precisaria de uma reforma absoluta. Eu não acredito no nosso sistema carcerário. E, aliás, posso trazer dados porque é o meu objeto de estudo. Sou formada em Direito, estudo Segurança Pública, enfim. O estudo Política de Drogas, então a gente consegue entender bem a questão da segurança pública. O fato é o seguinte, nós queremos soluções fáceis, porque é uma angústia da população. Em todas as pesquisas sai segurança pública como uma das grandes preocupações do povo. E a gente quer uma solução. E aí vêm os políticos e nos dão a solução fácil, qual é a solução fácil? Aumenta a pena e diminui a maioridade penal e prende todo mundo prisão perpétua. Mas aí a gente precisa ir para o mundo real e para a realidade. A gente vai prender, vai aumentar a pena, tá? Vai passar de 20 para 25 anos, de 18 para 20, sai aumentando a pena de tudo. E vai adiantar exatamente o que na vida prática, porque a gente vai colocar essas pessoas na cadeia, elas não cumprem esse tempo todo, porque aí existe toda a legislação da execução penal que a gente também poderia pensar em rever, e aí sim é o papel do deputado federal pensar nessas legislações, em propostas de lei, em propostas de emenda, enfim, que a gente poderia estar discutindo, inclusive, ideias e propostas para fazer essa mudança. Mas hoje, como está... Quando a gente encarcera uma pessoa, o que a gente está fazendo é alimentando o crime organizado de soldados. O PCC fica esperando. Eu estudo política de drogas, então a questão muito séria para o Brasil do usuário e do traficante na hora que alguém é pego com drogas. Todo mundo é encarcerado, o Brasil tem um encarceramento muito alto por tráfico de drogas. E aí... O que a gente faz, às vezes, com o menino que foi pego com um cigarro de maconha porque estava fumando com o primo, com o tio, com o vizinho, é colocar esse menino na cadeia e esse menino vai ser
a gente não pode ser determinista, mas ele tende a entrar para o crime organizado. Então, hoje o PCC se estrutura pelas cadeias. Isso tem estudo, isso tem bastante consenso. Então, a gente pode falar. O PCC, ele comanda o tráfico, ele comanda toda a organização criminal brasileira e suas cabeças estão no sistema carcerário. Então, a gente acreditar que prender mais pessoas, ou construir mais cadeias, ou aumentar o tempo delas lá, vai resolver o problema da segurança pública brasileira, chega a ser infantil. Porque não vai nos dar uma sensação de justiça. De fato, quando nos acontece alguma coisa, a gente quer que a pessoa fique presa por muito tempo. Então, mais tempo, mais gravidade, mais tudo, vai dar uma sensação para o povo de justiça. Só que não vai resolver o problema da segurança pública. Todos os países que vão por essa linha não têm melhora nos índices. Então, e é triste eu falar isso, porque uma das minhas principais pautas é a violência contra a mulher, é a questão da mulher. E a gente tratar de mulher é falar de violência doméstica o tempo todo. Então, é claro que a gente quer o crime de misoginia. Eu também quero que misoginia... Eu também quero, não sei porque eu não sei se as pessoas pensam assim, mas eu quero mais leis que combatam a violência contra a mulher. Eu quero que o feminicídio tenha uma pena mais dura. Só que eu sei que não vai resolver. Eu queria que resolvesse, que fosse fácil assim. Vamos só aumentar a pena. O marido que mata a esposa que quer divorciar vai matar sendo 20 anos, ou 22 anos, ou 40 anos de cadeia. E isso é uma tristeza, porque eu estou dizendo que não tem solução fácil. Então, quais são as soluções para a violência no Brasil? Olha como é difícil. Vai passar por uma economia mais justa, vai passar por uma educação de melhor qualidade, que vai passar pelos professores ter condições mais dignas de trabalho, senão não vamos ter uma educação de melhor qualidade. O Pacto Nacional do Feminicídio incluiu a educação em gênero, em violência doméstica nas escolas, para ver se diminui a violência doméstica. Então, olha, a gente está usando o MEC, as escolas, a educação, para quem sabe no futuro, talvez a gente tenha uma diminuição de um índice de violência. Então, segurança pública vai passar por escolas funcionando bem nas cidades, por os pais tendo empregos e esses filhos vivendo em condições mais dignas. E aí a gente vai ter uma sociedade mais segura, uma sociedade com menos violência doméstica, uma sociedade que também é violência, né? Então a gente não pode só pensar no furto do celular, a gente tem que pensar na esposa assassinada pelo marido. Então é difícil falar de segurança pública, por isso que é tão apaixonante, inclusive, porque ela é uma ciência que depende de muito estudo. A gente tem muita produção acadêmica no Brasil sobre segurança pública e os políticos brasileiros não aproveitam. Ninguém lê, ninguém vai nas universidades, ninguém estuda, as pessoas só vêm com soluções muito fáceis de arma para a polícia e pena para o bandido. Só que ninguém fala sobre como nós vamos discutir o orçamento para as polícias estaduais. Ninguém fala como a gente vai garantir o não sucateamento da inteligência. Da Polícia Civil, gente, mal mantém suas delegacias. Então, como a gente vai falar de inteligência, de investigação? Então, a gente precisa ser responsável e maduros de não cair nas soluções fáceis. Segurança pública é muito difícil e depende de muita estrutura, muito estudo, muito trabalho, mas é possível a gente ter sociedades mais seguras. Se a gente, inclusive, olhar para essas sociedades mais seguras e copiar os modelos delas. Certo. Voltando ainda nesse assunto, vamos falar um pouquinho de crimes hediondos, né? Qual que é o seu posicionamento frente a esse tipo de crime? Você é a favor de, por exemplo, colocar uma pena de uma prisão perpétua? Porque hoje a gente vê crimes hediondos a rodo no país, né? E se cumpre ali o mínimo possível e a pessoa ainda sai pela porta da frente fazendo, digamos assim, ainda fazendo graça com a cara da gente.
Esse tipo de crime, você é a favor de colocar uma prisão perpétua? Olha, perpétua eu acho grave falar, assim, não grave, mas eu acho um pouco arriscado para a nossa sociedade falar ainda. Mas eu sou a favor de penas bem maiores para crimes mais graves. Falei agora do feminicídio. Então, não tem como a gente não pensar em penas maiores para um feminicídio ou para uma... enfim, quando eu penso em violências sexuais, eu acho que as penas tinham que ser muito maiores, entendeu? Então, mas esse é o meu lado humano falando. O lado mais racional, assim, resultado de todos os livros que li, de todos os congressos que participei, me indicam que, infelizmente, por mais que eu vá ficar feliz, não vai trazer avanços significativos para a nossa sociedade. Por que que eu acho isso? Por analisando outras sociedades, outros países ou outros momentos que a gente mesmo já fez esse aumento de pena, né? Então, o que eu acho que vai diminuir o feminicídio é realmente essas ações educativas daqui a alguns anos. É realmente trabalhar na cultura e na escola todo dia. Mas não é um aumento de pena. Então, assim, por mais que eu te diga que em determinados casos eu estaria aberto a discutir, eu não acho que seria a solução. Mas aberta à discussão sempre, e ao estudo, e a ouvir pesquisa, e a ouvir as teorias, eu acho que sempre. Aí, na sua opinião, você acha que talvez, tirando essas prerrogativas de que a pessoa cumprindo determinado tempo, ela pode voltar a ter uma liberdade vigiada, seria o ideal? Eu acho que, inclusive, a gente precisa pensar no sistema carcerário, né? Que a gente começou falando um pouco disso. Ruim do jeito que está, adianta muito pouco você prender alguém. Você pode, inclusive, prender esse alguém e esse alguém mandar te matar aqui fora. Eu tenho trabalhado muito com mulheres vítimas de violência e existe esse medo também. Não basta, a pessoa prende o homem, mas ela continua com medo, porque ele continua operando coisas. Então, a gente não tem como fugir dessa discussão difícil, que ninguém quer discutir, do sistema carcerário. A modificação dele, né? Porque senão a gente vai ficar só falando em prender. Prender é bom porque você tira essa pessoa da sociedade. Sim. Mas a gente precisa melhorar esse lugar que ela está. Né? Teria que ter uma forma de deixar eles incomunicáveis. Isso. E eu digo, eu falo do perpétua para sempre, é muito arriscado, porque é muito arriscado mesmo. Aí a gente teria que falar do sistema judiciário, que quando a gente fala que o sistema carcerário está tão ruim, a gente está admitindo que existem aí falhas no nosso sistema. Então, também existem falhas no sistema que vai julgar essa pessoa. Sim. Então, por isso que os extremos, né, o perpétuo, eu acho que a gente tem que evitar na nossa sociedade. Certo. Vamos mudar para um outro bloco agora de perguntas, né, que vai entrar dentro desse também, que é drogas, costume e sociedade. Acabou de falar da justiça, né? Então, assim, o Supremo, ele definiu diferenças entre usuário e traficante, né? No caso de quem encontra ali maconha, né? numa batida e tal. Você concorda com essa decisão do Supremo? Vamos lá. A lei de drogas brasileira é de 2006. Aí voltamos para o que eu já falei, que a função do deputado federal é legislar. Então, a nossa lei de drogas é de 2006. E a lei de drogas não definiu o que era usuário e o que era traficante. Então, de 2006 para cá, a gente teve essa explosão da massa carcerária veio em 2006 com a lei de drogas. Porque aí a gente teve um aumento muito significativo de prisões, porque não havia mais uma definição do que era tráfico e do que não era tráfico. E na prática, na vida real, quem decide é o policial militar que faz a ocorrência, porque em 99% dos casos criminais é só o PM que é testemunha. Então aí o PM vai lá, testemunha, o MP tende a confirmar a versão da polícia, o juiz tende a confirmar também tudo isso.
Então a gente teve uma explosão de prisões por tráfico que não necessariamente eram tráficos. Por quê? E faltava essa definição. Então o legislador brasileiro, ele não definiu o que era usuário, o que era traficante, criando um problema gigantesco, inclusive de massa carcerária para o Brasil, mas fugiu do assunto o tempo inteiro. E por que fugiu do assunto o tempo inteiro? Porque não é um assunto eleitoral bom. Ninguém quer discutir esse assunto. Todo mundo quer deixar para a gestão seguinte, deixa, todo mundo está empurrando com a barriga. E a questão da cannabis, ela andou muito no Brasil. Porque por mais que os políticos queiram empurrar com a barriga porque não querem falar de assuntos polêmicos, o capitalismo segue sua vida. Então, as indústrias, vários países legalizaram, as indústrias começaram a fabricar. Há uma pressão capitalista dos laboratórios farmacêuticos. Então, a medicina brasileira incorporou a cannabis como remédio, por exemplo. E a gente aqui ainda nessa discussão absurda se 1 grama de maconha é traficante ou é usuária. E o Canadá querendo nos vender maconha em gotas. Então, o capitalismo forçou com que os políticos começassem a falar dessa pauta. Então, hoje, qualquer deputado que você chamar para falar de maconha, eles falam com muita facilidade. Mas ainda não é eleitoral por conta da questão ideológica, né, que foi feita essa guerra no Brasil. Então, muitos ainda não querem tratar. Mas, muito bem, não tratando, o STF tem a prerrogativa de fazer determinadas regulamentações na lei, na falta de ação do legislador, que é quem tinha a obrigação. Então, o STF, legislando para maconha, é tão fora da regra geral quanto um deputado federal decidindo para quem vai mandar suas emendas. Então, também não é uma função oficial do STF definir o que é usuário e o que é traficante. Mas o STF só fez isso porque o Congresso Nacional não fez por 20 anos. Deu menos, deu 18, porque em 2024 o STF regulamentou 18 anos depois. E o que o STF regulamentou? Uma coisa muito ali na média. Eu acompanhei muito de perto o julgamento e o voto de cada ministro, e eles fizeram uma média ali de 40 gramas e 6 plantas fêmeas, no caso de quem usava a planta. Então, hoje, com a definição do STF, existe pelo menos uma separação que não caia para uma decisão racista, muitas vezes, da polícia, do judiciário, do STF, do MP, de definir quem é traficante e quem é usuário. Se sabe que essas definições são muito mais pelo bairro onde aconteceu a ocorrência, pela cor e aparência física do cidadão ali, do que pela quantidade de droga que existia. Então, hoje, pelo menos, a gente tem um critério material da quantidade de drogas, que é o mínimo de segurança jurídica para um direito criminal que vai tirar a liberdade de alguém. Então, o STF só entrou nisso porque o Congresso não o fez. E devia ter feito. Os parlamentares, os deputados precisam ter coragem de discutir política de drogas, porque boa parte dos nossos problemas de segurança pública se resolveriam com uma reforma na política brasileira de drogas, que é extremamente arcaica e atrasada, em comparação, inclusive, com os países que nós admiramos, com os Estados Unidos, com os países europeus. A nossa legislação é atrasadíssima perto da deles. A senhora falou que os políticos não gostam muito de falar sobre temas polêmicos, então eu vou trazer um tema polêmico aqui agora. Hoje no Brasil, muita gente não quer falar, mas é preciso falar sobre a questão do aborto. É uma questão que muitas pessoas pegaram para ideologia e não enxergam ela como uma questão de saúde pública. Elas só enxergam se é certo pela religião ou não fazer ou não o aborto. Eu queria saber qual é a opinião da senhora referente a esse caso e se tivesse uma proposta desse tipo no Congresso,
a senhora votaria como parlamentar ou a senhora votaria mais para o lado da religião? Sempre como parlamentar. Eu acho que nós estamos no Estado laico e é um grande problema quando a gente mistura a religião com o Estado democrático brasileiro. Então, já partiria desse princípio em qualquer condição, em qualquer discussão que fosse ter lá. Com relação ao aborto, veja, eu acho que a gente precisa separar muito a nossa opinião pessoal da opinião de um parlamentar. Eu acho que o parlamentar ele tem que ser motivado 100% pela ciência, pela ciência mesmo, né? Eu ia falar pela sociologia, mas é uma ciência. Então, a gente precisa se pautar em estudos nas academias, na nossa produção científica e na de outros países. Então, sendo assim, não tem como desvencilhar o aborto da questão da saúde pública mesmo. Hoje nós estamos em um país em que as mulheres abortam, independente, a gente tem os casos legais, né? Mas independente dessa previsão legal, as mulheres, existem muitos estudos, as mulheres cometem aborto e as mais pobres tendem a terem mais problemas. O SUS, por exemplo, muitas mulheres mais pobres têm medo de procurar o SUS logo depois de uma tentativa de aborto, acabam morrendo sem tratamento porque não conseguem ir numa clínica particular. Enfim, então esse é um problema que aí o parlamentar tem que se basear em estatística. A gente tem que fazer um estudo. Qual é hoje a situação do Brasil? Quantas mulheres estão fazendo aborto hoje? Dessas, quantas estão morrendo? Desses casos, quantos a polícia consegue resolver, consegue coibir, consegue? A inteligência da polícia sabe quais são essas clínicas que estão fazendo aborto? Porque a gente tem muita gente rica fazendo aborto todos os dias em clínicas muito chiques. Só que as pobres estão morrendo. Sendo assim, pensando que as pobres estão morrendo, é responsabilidade de um parlamentar pensar nessas mulheres pobres, independente da questão moral ou religiosa. Então, eu enxergo o aborto como uma questão de saúde pública. Não acho que o aborto é uma forma de método contraceptivo, então não acho que tem que ser banalizado e não acho que é. Então sempre tem essa discussão de vão usar como método contraceptivo, ficar grávida e abortar. Não é esse o caso. Eu acho que o Estado precisa, inclusive, melhorar a questão da educação sexual, porque as pessoas precisam ter essa noção, elas precisam não precisar abortar, a gente precisa dar condições disso. Mas naqueles casos extremos, o Estado também não pode fingir que não existe. Eu engravidei 3 vezes, tive meus 3 filhos, então nunca passou pela minha cabeça, mas nunca seria contra pelos meus princípios pessoais, porque é saúde pública. Então, eu trabalharia com os dados. Eu gostaria de saber hoje qual é a situação no Brasil, no estado de São Paulo, e aí depois de diagnosticar a situação, a gente traçaria um plano de saúde pública para a situação. Uma outra questão que acaba sendo um pouquinho polêmica também, agora saindo de aborto e indo para uma outra área, os direitos das pessoas com deficiência no Brasil. Nós temos a Lei 13.146, a Lei da Pessoa com Deficiência, que foi promulgada pela presidente Dilma Rousseff, que é, né, na verdade, do partido da senhora, do PT. E eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre a sua visão dessa lei, se a senhora acha que ela funciona, se a senhora acha que precisa melhorar alguma coisa referente a isso, e como seria a sua atuação no parlamento em projetos que mudariam a vida das pessoas com deficiência. Eu acredito muito na inclusão. Eu não sou da área da educação, mas meu marido e eu acompanho muito essa questão da inclusão nas escolas. Eu sei que não é só sobre isso, mas falando um pouquinho disso que eu acompanho de perto. Existem muitos problemas na inclusão, mas eu acho que o benefício que vem dele é muito maior. Então, a gente precisa trabalhar nas condições. Eu acho que eu me pautaria sempre, primeiro junto, né, pensando
de fato, em como as pessoas com deficiência pensam e encaram. Eu acho que esse grupo precisa ser ouvido, porque muitas vezes não é, e sempre baseado na inclusão, eu acho. E aí só que existem os desafios que vêm dele. E aí no trabalho e na escola, mas eu acho que a gente precisa depois se mover para resolver os desafios. Mas seria um princípio, assim. A questão sempre, no caso da escola, de escolas regulares, a questão de trabalho, eu acho que cota é importantíssimo. As empresas, inclusive as empresas privadas menores, porque hoje já existe, mas para as maiores, precisavam ter cotas para pessoas com deficiência e para pessoas... porque eu acho que, inclusive, é uma forma da economia andar. Colocar toda essa força de trabalho, que hoje não é utilizada pelo Brasil muitas vezes, na nossa economia de novo. E aí sempre trabalhar com isso, né? Com essa questão de incluir, da inclusão. Certo. E vamos mudando o bloco, de novo. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre democracia e instituições. No seu ponto de vista, existe hoje um desequilíbrio entre os poderes da República? Não vou dizer desequilíbrio, mas eu acho que está bagunçado, sim. E a nossa conversa aqui demonstra um pouco disso. Existem os sistemas, nossa Constituição nos separou o Brasil, né, em 3 poderes, só que existe o sistema de freios e contrapesos. Então é aí que entra o STF legislando sobre droga, porque o legislativo não legisla. Aí que entra o legislador querendo indicar orçamento, porque ele acha que o prefeito, o governador, não está indicando direito. Então, esse sistema de freios e contrapesos vai mesmo, aí vem o judiciário, julga todo mundo, vai mesmo, é importante, é muito importante para que tudo isso funcione. Só que a gente está vivendo num momento, inclusive por conta de aspectos ideológicos e eleitoreiros, porque toda essa inflamação das ideologias vem por motivos eleitoreiros, não necessariamente por motivos muito éticos e morais, quase nunca é. Toda essa ideologia fez com que a gente, eu falo a gente, povo brasileiro, olhasse para algumas instituições como mocinhas ou como vilãs. Então começou com a Lava Jato. O MP vai salvar o Brasil. Depois a gente viu que o MPF quase não salvou, quase destruiu o Brasil. Então a gente tem que ter muito cuidado com essas grandes instituições assim, né? Mas hoje a gente olha para o STF e tende a não gostar. Hoje a gente tem um judiciário que a população brasileira, pela primeira vez na vida, eu acho que pela primeira vez na vida, porque eu nunca vi antes, não acha juiz, promotor, desembargador a coisa mais impressionante do planeta. Hoje a gente, povo, se permite questionar. Tipo, o senhor é juiz? Que bom, mas o senhor também tem que ser honesto, tem que cumprir seus horários. A gente não acha mais, a gente já se incomoda com o super salário, com os penduricalhos. Hoje a sociedade fala sobre o poder judiciário. Então acaba sendo uma coisa muito boa, que por um grande tempo o judiciário foi ali, deuses à parte. Então tudo isso é bom que seja exposto. Só que eu acho que a gente está nesse momento meio bagunçado. Então, existe meio que uma luta, assim, o judiciário brigando com a classe política brigando com o judiciário. Quando eu falo classe política, é legislativo e executivo, né? Então, legislativo e executivo contra o judiciário contra... E as pessoas usando a imprensa no meio de tudo isso ali para organizar tudo. Agora a internet, né, que entra como quarto poder junto com a imprensa. Então, eu gostaria que a gente voltasse um pouquinho para trás e voltasse a ter um Congresso que realmente se responsabilizasse pelas leis, um judiciário que realmente se responsabilizasse por julgar essas leis, um executivo que executasse o orçamento,
mas me parece que as pessoas estão meio alvoroçadas, porque a gente está nesse momento eleitoral, ideológico, que acaba atrapalhando a República Democrática Brasileira, sabe? Acho que a gente precisava voltar a ter um pouco menos de circo lá no Congresso Nacional, porque às vezes é até engraçado assistir as sessões, né? Eles brigam, eles se batem, eles lacram para a internet. Eu acho que a gente precisava voltar àquela época que as sessões eram mais chatas, que o povo não ficava lacrando, que era mais sério. Eu acho que tá muito não sério. E aí as instituições precisam também se responsabilizar por fazerem suas partes, que aí vai ter menos espaço vago para o sistema de freios e contrapesos. Certo. E a senhora defende mandatos para ministros do Supremo Tribunal Federal, ou a senhora acha que do jeito que é hoje é a melhor forma? Eu acho que não é perfeito, tem muitos defeitos. Se a gente pensar num ministro que entre muito jovem, ele ficar lá 20, 25, 30 anos, é ruim, é bastante ruim. Mas, neste momento, se a gente colocar mandato, eu acho que pode atrapalhar a autonomia. Isso que eu estou falando que os políticos não fazem porque pode não ser bom eleitoralmente, então eu vou deixar para o próximo mandato. O fato do ministro do STF poder ser ministro por muito tempo é o que lhe dá e o que nos dá a segurança de que ele não precisa se preocupar com essas questões e pode julgar conforme ele precisa julgar. Então, eu acho que o mandato seria ruim. Então, não é perfeito, mas é o melhor que a gente conseguiu construir até agora. Certo. E na sua visão, um juiz do STF deveria ser um juiz de carreira? Não necessariamente, mas eu tenho uma visão sobre a STF que eu gostaria de expor aqui. Eu acho que uma coisa muito bizarra que acontece no Brasil são, um exemplo, né, são as esposas dos ministros do STF serem advogadas de muito sucesso, mas muito. Então, assim, eu acho que as esposas de ministros do STF, ou filhas, né, aquele nepotismo mais próximo ali, não deveriam. Mas olha que coisa polêmica também. Eu não posso falar que uma profissional não poderia advogar. Mas eu acho muito ruim para a democracia brasileira um banco contratar a esposa de um ministro do STF num contrato de dezenas de milhões de reais. Eu acho que aí começa a não ser legal. Não tem como, porque aí essa autonomia que eu quero que o ministro do STF tenha, ele não vai ter mais, porque se a esposa dele tem um contrato deste tamanho, não me venha dizer que ele não será influenciado em seus julgamentos. A famosa compra de influências, né? E quase todos têm esposas, filhas, filhos com escritórios milionários e bilionários, muitas vezes. Então não é um escritório até em começo de carreira, né? Exato, então não é que é um escritório de advocacia. Eu fui advogado, a gente sabe o quanto é difícil ser advogado em começo de carreira. Mas elas no começo de carreira são assim, é coisa de 100 milhões. Então aí eu acho que não é nada ético. Isso aí a gente devia pensar muito sério em como, que igual eu falei, não seria muito ético, mas vamos pensar numa forma então ética da gente resolver isso, porque eu acho que como tá bem ruim. É porque a gente está vendo muito, né? Quem acompanha pela TV, os próprios ministros se envolvendo demais em casos que são terríveis, né? Da economia e de outros aspectos no Brasil. No seu ponto de vista, deveriam ser afastados desses casos? Então, por exemplo, vou pegar o exemplo do Toffoli, né? Que com o Banco Master, ele deveria ser afastado de qualquer votação referente ao Banco Master? Deveria. A gente precisa, como qualquer juiz pode se declarar suspeito por ter envolvimento, seja por inimizade, por amizade ou por qualquer motivo de foro íntimo. Ele se declara suspeito. Um promotor se declara suspeito de acusar alguém. Imagina de julgar, muito mais. Né? Mas aí, no caso, ele se declararia. Mas eu falo assim,
Se ele deveria ser afastado. Ser afastado obrigatoriamente. Então, é muito difícil responder isso assim, porque entraria em impeditivos legais. Mas é o que eu estou dizendo, a minha opinião é que a gente deveria buscar caminhos legais de coibir esse tipo de coisa. Então eu vou mudar a pergunta. A senhora acha que deveria existir uma lei que obrigasse esses magistrados a serem afastados se eles não se declarassem impedidos? Então, mas aí quem iria afastar? Quem iria fazer esse julgamento? Tudo isso a gente depende, né? Porque, teoricamente, eles estão ali no ponto máximo. Quem faria isso aí? Qual seria o controle que a gente ia ter sobre essa pessoa? É muito, muito difícil para a gente só pensar numa solução simples. Mas sim, a gente tem que se debruçar sobre esse tema e pensar em formas de ter um judiciário mais justo, Mais ético. mais ético, exato. Mudando um pouquinho, falando ainda, entrando nessa questão de ética ou da falta dela, né, vamos falar um pouquinho de foro privilegiado. A senhora acredita que o foro privilegiado ele deve continuar existindo? Outra pergunta difícil, porque o que acontece? O foro privilegiado, ele tem um motivo muito justo, e aí, por esse motivo justo, eu acho que tinha que continuar acontecendo, que é a gente não ter situações, porque quando a gente pensa em julgar um prefeito, a gente está julgando o cargo de prefeito e não necessariamente aquela pessoa que está ali executando aquele tempo. Então, quando a gente criou o foro privilegiado, foi para determinados cargos e funções que estavam acima da pessoa ali. E também serve para evitar coisas que aconteceram no Brasil recentemente, quando a Lava Jato mesmo, que eu já citei aqui, tudo começou com o Sérgio Moro sendo um juiz de primeira instância de Curitiba. E aí hoje a gente sabe que juridicamente isso não poderia ter acontecido. Mas, naquele momento, aconteceu. E não ter foro privilegiado pode causar essas incongruências democráticas mesmo. Porque como é que um juiz qualquer, de uma instância qualquer, de uma cidade qualquer, julgaria um negócio macro que afeta o Brasil inteiro? Então, o foro privilegiado ele tem seu motivo de existir, que é justamente evitar essas confusões. Mas aí descambou por um negócio que virou meio de impunidade, assim, né? A pessoa, ela acha que... ela acha não, mas ela utiliza do cargo que ela está naquele momento para não responder juridicamente. Então, aí, de novo, a gente precisa manter o foro privilegiado, só que apurar essas normas de execução que não deixam acontecer de forma adequada, que fazem com que os advogados de defesa usem o foro privilegiado como um instrumento ali de jogar para frente, de falar que o foro estava errado. É um dos maiores motivos da advocacia jogar os processos para frente, é a discussão do foro, porque fica lá meses discutindo o foro. Então, mas esse uso errado não quer dizer que o instituto foro privilegiado é errado, ele tem um motivo justo. Perfeito. Agora vamos falar um pouquinho sobre saúde e eu queria perguntar o seguinte para a senhora. Na opinião da senhora, o SUS, Sistema Único de Saúde, ele precisa de mais recursos ou de uma melhor gestão? E junto com essa pergunta vai uma próxima. A senhora acha que a iniciativa privada ela deve ser trazida para atuar também no SUS? Eu acho o seguinte, o SUS é a coisa mais incrível que o Brasil tem. Eu acho o SUS uma coisa impressionante. Quando eu vejo os outros países, eu vejo que uma das principais vantagens que o Brasil tem é a saúde. Porque a gente tem uma saúde universal, independente de qualquer coisa que poucas nações têm. Mas aí vamos falar de recursos. As duas coisas, não tem como eu dizer que a gente não precisa pensar em desenvolvimento para o Brasil para trazer recursos para o Brasil, que vão ser revertidos para a saúde.
Só que aqui a gente já tem uma renda ok, só que a gente tem um problema muito grande na execução das verbas do SUS. As verbas do SUS acabam indo para os municípios. Então, quem executa SUS, na esmagadora maioria, são os prefeitos municipais. E aí, gente, cada cidadezinha vão ter prefeitos muito bons, vão ter prefeitos e prefeitas menos eficientes na gestão do dinheiro da saúde. Vamos falar de Franca, que é onde nós estamos e acompanhamos mais de perto. Eu acho que nós usamos muito mal o dinheiro do SUS. Por isso que sempre falta dinheiro. Falta dinheiro para comprar vaga, porque a gente não consegue investir bem o nosso dinheiro. Vou dar um exemplo. Franca não trabalha com prevenção. Nós temos só alguns núcleos de saúde da família, que são os mesmos do Gilmar Dominici, 24 anos, nem sei quantos anos faz isso já. São os mesmos pontos de saúde da família. E aí as equipes algumas foram aumentando, mas não foi construído nada. A gente tem menos agentes de endemias, que é o de combate à dengue, e menos agentes de saúde da família do que poderia ter. E quem paga 95% do custo desse agente é o governo federal. Então, Franca só precisava preencher lá os papéis do Ministério da Saúde e pedir mais X vagas. E não pede por desinteresse. Quando eu fui candidata a prefeita, a gente foi atrás desses pedidos, não tinha pedido. E Brasil Sorridente, Franca, não se inscreve, tem menos vagas de Brasil Sorridente por falta de inscrição. Então, são diversos programas de prevenção que Franca não investe. Não sei te falar por quê, eu não sei se o prefeito não acredita em prevenção, não sei se o prefeito acha que não vai trazer retorno eleitoral, porque prevenção demora mesmo, né? Mas não há investimento em prevenção. Então, se a gente tivesse muito mais saúde da família, se a gente tivesse muito mais saúde básica, a gente ia ter muito menos gente infartando e precisando de vaga de internação. Muito menos gente. As pessoas morrem, gente, por pressão alta, por coisas simples de resolver. Então, e isso eu estou falando de Franca, mas aí a gente pensa em cada município desse país. Será que cada prefeito pega esse dinheiro, investe bem, pensa se é melhor eu gastar R$1 aqui em prevenção do que R$10 aqui no final? Todo esse cálculo, todo esse estudo é muito difícil de ser feito, especialmente porque os mandatos são de 4 anos. E esse prefeito quer fazer o dele ali em 4 anos. E trabalhar com prevenção, eu vou pôr saúde da família em Franca inteira, daqui 20 anos as internações vão cair em 30%. Seria lindo cair as nossas internações em 30%. Mas qual é o político que vai se comprometer a gastar dinheiro agora para um negócio que só vai trazer resultado daqui 20 anos? Infelizmente, as pessoas só querem coisas que vão dar resultado ali no mandato delas para que elas possam ser reeleitas, inclusive. Então, a gente tem todos esses problemas de execução, da execução está na mão do prefeito. Mas o dinheiro do SUS, se a gente vê toda a verba que veio de SUS para Franca nos últimos 4 anos, foram muitos milhões. Só que eu acho que a gente poderia ter usado melhor. Então, por mais que um parlamentar teria que se dedicar sempre a trazer mais investimento para o Brasil, para que o orçamento da saúde aumente, eu acho que muito mais a gente tem que se preocupar na execução e na improbidade administrativa. Eu estou há 13 anos, eu sou servidora do Ministério Público na improbidade administrativa, então eu só trabalho com improbidade há 13 anos. E aí eu falo para vocês, não há dinheiro que baste se não houver probidade, se as pessoas não respeitarem a lei. Então a gente precisa melhorar a fiscalização para não ter casos de improbidade e melhorar a eficiência desses executores que são as prefeitas e os prefeitos, e os governadores e governadoras. E a iniciativa privada no SUS? Sim, a iniciativa privada, eu acho que ela cumpre um papel muito importante quando o Estado não está dando conta ali. Por exemplo, em Franca, a Santa Casa. A Santa Casa não é privada, né? Mas ela é uma associação, Santa Casa, né? Uma instituição
sem fins lucrativos, né, filantrópica, mas ela vende o serviço para o município, para o estado. Eu acho importantíssimo. E um dos problemas que Franca estava tendo, vamos ver se agora com o hospital estadual se resolveu, é esse relacionamento do prefeito com a Santa Casa. Eles não têm um bom relacionamento. Muitas vezes a Santa Casa tem o serviço para vender. Eu estive na Santa Casa recentemente com uma deputada para ver a entrega de uma verba, de uma emenda dela, e aí eu estava conversando lá sobre cirurgias de catarata. A Santa Casa tem, só que a prefeitura comprou essas cirurgias em outra cidade, não lembro a cidade, uma cidade aqui da região. Então o francano tem que viajar, tem que se deslocar. Existe o custo da ambulância que vai levar ele, que vai voltar, porque esse hospital ganhou lá na licitação por ser um pouquinho mais barato, só que aí não se colocou o custo. E a Santa Casa tem esse serviço. Então, eles têm um relacionamento muito ruim, o prefeito com a Santa Casa. Então, eu acho que é preciso ter um relacionamento muito bom com os prestadores de serviço da saúde, porque pode ser que a gente precise, sim, contratar serviços da iniciativa privada. Saúde é um negócio que a gente não pode abrir mão. Por mais que eu não goste de pensar na iniciativa privada executando um serviço público, saúde é questão que a gente não vai pensar nisso. A gente vai garantir vaga no hospital para todo mundo que estiver precisando de vaga para internação. Independente se eu gosto ou não da gestão da Santa Casa ou da Unimed ou de quem quer que seja. Então, eu acho, sem dúvida, um político tem que ter muito bom relacionamento com a iniciativa privada. Certo. E vamos pular um pouquinho para a educação. A gente sabe que os estados, eles são responsáveis pelas normas internas, né, das suas escolas, mas o MEC é o eixo central. Então, nós temos as escolas regulares e temos as escolas técnicas. No seu caso, enquanto legisladora federal, você acha que o ensino técnico, ele deveria ser uma prioridade nacional ou ele deveria ser uma prioridade, digamos assim, secundária e o MEC se pautar pelo ensino básico primeiro para depois ir para o técnico? Eu acho que o básico tem que ser a base total do nosso país, assim, porque a gente só vai chegar no ensino técnico se esse menino e essa menina tiveram um bom ensino básico. Então, o MEC, ele tem que estar preocupado com a estrutura básica, inclusive até superiora, né? Mas eu acho que ele tem que se ocupar de tudo isso. O ensino técnico, ele tem que estar lá, ele é muito importante dentro do sistema educacional. Mas ele não pode se tornar o principal. Por que eu estou dizendo isso? Porque pode parecer que a gente é uma nação que só quer produzir mão de obra. E por mais que a gente precise de mão de obra, a gente precisa muito também de cérebros. O Brasil, gente, nós somos muito bons de produção científica. O que a gente não tem é investimento nas nossas universidades. Mas o Brasil produz bons cérebros, só que eles ficam por pouquíssimo tempo no Brasil, logo eles conseguem um emprego em outro país. Mas o MEC, tem que pensar em educação pública universal e inclusive até o nível superior. Porque os filhos dos políticos, eles não são matriculados no ensino técnico, eles são matriculados numa universidade. A gente quer mão de obra é importante, só que a gente quer que as pessoas tenham acesso à educação superior também. E que todos os pobres possam ter acesso à educação superior. E que aí a gente tenha uma nação com mais inteligência, com mais cérebro, com mais evolução. E aí nós vamos precisar de mão de obra, A gente vai ter o ensino técnico também. Mas eu acho que ele não pode ser o único motivo ou o principal motivo da nossa educação. O principal motivo da nossa educação é fazer essa nação virar uma supernação, entendeu? E para isso a gente precisa de muita inteligência, muito cérebro, muita pesquisa. E aí o ensino técnico vai vir junto, você vai ver, a gente vai evoluir em todos os pontos quando a gente progredir.
Deixa eu aproveitar essa oportunidade para fazer uma pergunta para a senhora ainda no campo da educação e trazendo isso um pouco para inclusão. Nós falamos um pouquinho sobre isso no decorrer da entrevista, agora a gente vai voltar nesse tema por conta do que a senhora falou sobre essa questão de pegar o básico, né? O básico ele é importante, mas no Brasil, quando você pega, por exemplo, uma pessoa com deficiência visual que está ali no ensino regular, ela entra nesse ensino, ela é obrigada a entrar nesse ensino, porque o MEC coloca ela ali no sistema de inclusão, e aí ela chega na sala de aula, só que o professor que a recebe não sabe ler braille, que é o básico, ele não sabe ler o braille. O aluno, muitas das vezes, é que tem que ensinar para o professor como é que ele vai ensinar para ele, e o governo não oferece estrutura. E aí, quando eu falo em governo, eu estou me referindo a qualquer tipo de governo. A estrutura é muito mínima. É muito mínima. Faltam recursos para braille, falta recurso digital. Como a gente resolve esse problema? Um problema difícil de se resolver, grave mesmo. A gente tem eu vejo muita dificuldade em todo tipo de inclusão, né, em todos os tipos de deficiência nas escolas. Só que aí, não incluir esse menino é muito pior. A gente precisa fazer, por exemplo, a lei agora estadual, que você... É um curso, gente, é um curso de algumas horas e você já pode ser professor de apoio. Isso aí não devia estar acontecendo. A gente devia, o professor que mais precisaria ter formação, é o que você falou, às vezes nem sabe o braille. Então, assim, cada profissional que fosse trabalhar com cada tipo específico de deficiência tinha que ter uma formação muito melhor do que tem. E aí, sim, é um papel do legislador colocar essa formação mínima. Um dos problemas que se justifica é a falta desses profissionais. Então, a gente teve uma inclusão muito falsa, né, em certa medida, porque o Estado admite que não existem esses profissionais, por isso, né, abriram essas vagas para quem não tem os cursos. No Estado de São Paulo, sequer eu acho que precisa mais desse curso, nessa última resolução que teve. Então, esses professores de apoio são muito mesmo aquém da necessidade dos alunos. Mas não é não colocar esse menino na escola. A gente precisa desse menino na escola, porque qual seria a solução das escolas, como as escolas para deficientes visuais, por exemplo? Existem muitas, né? Mas nas cidades pequenas não vai ter, só vai ter em cidades maiores. E aí, o que a gente vai fazer com esse menino? A gente precisa exigir qualificação dos profissionais e aí remunerá-los por isso. O Estado não quer remunerar e aí também agora sequer está exigindo formação desse profissional, né? Mas a educação ela não tem como ela ser feita sem os profissionais. E aí a gente volta para o professor, que é o caso do professor de apoio também. Se a gente não valorizar a classe de professores, tudo isso que a gente está conversando aqui não serve para nada, porque é o professor que leva toda a educação desse país nas costas. E a gente está com uma classe completamente abandonada, cansada, doente. A PUESP fez uma pesquisa que cada professor respondia, né? Foi esses de alto, cada um falou. E 98% se disse adoecido mentalmente. Então, que profissão que é essa? Que 98% dos profissionais se dizem adoecidos pela profissão. A gente, então, tem uma classe de profissionais doentes, desamparados, com pouquíssimos direitos em alguns estados, como no nosso estado, e a gente quer que ele dê conta de tudo isso aí, inclusive faça com que toda essa inclusão dê certo. Então, o que faltou na gestão dos governos foi fazer a parte deles, que era contratar os profissionais, fazer com que esses profissionais existissem. Por isso que essa inclusão ainda não saiu do papel e está acontecendo de forma muito ruim para quem já começou, né? Porque ela está sem os profissionais que deveria ter. Certo. E agora a gente já está caminhando para o final da entrevista, né? E pegar uma base, aquela palavrinha. Eu falo uma palavra, você
Me fala o que você pensa dela. Tá? Brasília. Estrutura, Democracia. valor, Liberdade de expressão. importante, Agronegócio. fundamental, Educação. a base, Futuro do Brasil. sucesso. Muito bem. E nós temos uma última pergunta, né, para você, e a gente sabe que, como a gente falou no começo, que Franca e região, a gente tem vários candidatos, né, disputando uma vaga na Câmara Federal. Mas assim, eu quero que você fale para o pessoal de casa, por que o eleitor deve escolher a Mariana e não outra pessoa da região para representá-lo lá na Câmara? Bom, gente, falei um pouco aqui, quem pôde assistir acompanhou. Eu acho que a gente precisa ser representados por pessoas como a gente. Eu sou uma trabalhadora, uma mulher, uma mãe, uma esposa, mãe de 3 filhos, que cuida da casa, que trabalha, que faz escova no cabelo, que vai para a luta, que estuda. Eu acredito muito no estudo, a gente precisa estudar mais, a gente precisa ter prazer em estudar, ter vontade de aprender. Existe muito conhecimento por aí, ele está à nossa disposição. Eu acho que eu sou sobretudo uma mulher com coragem. Eu acho que falta essa coragem em Brasília. Certinho. Candidata, a gente agradece a sua participação, a oportunidade de levar suas propostas ao público para que as pessoas possam conhecê-la melhor, e estaremos sempre à disposição, eventualmente, no futuro. E foi muito importante esse dia aqui hoje, né, Daniela? Sim. Eu agradeço muito a vocês, a Daniela, o Guilherme. Essa oportunidade é muito significativa e a população precisa conhecer o que pensa cada candidato sobre cada assunto, porque isso é muito importante para a gente. Como o Guilherme disse no começo, nós sabemos o momento importante que a gente tem pela frente e o nosso papel nele, a gente tem que ser muito responsável. Obrigada, muito bem, gente. a gente é que agradece. Muito bem, este foi o nosso programa de hoje. A gente volta em uma próxima edição. Eleições 2026. Você conectado na RS e na agência Vision Press.